And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Fala galera, tudo certo? Professor Leandro aqui na área, trazendo para vocês o Estatuto da Criança e do Adolescente, para você que está estudando para a Guarda Municipal de Vila Velha, no Espírito Santo. Então a Implacável Concurso está promovendo esta aula de forma gratuita para você se preparar para este concurso. Nós que somos os líderes em aprovações em concursos de Guarda Municipal por todo o país. E você precisa saber detalhes sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente sobre a parte que trata sobre os atos infracionais. Então, quer se tornar um guarda municipal, tem que conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente nesta parte, ali a partir do artigo 103, que eu julgo ser o mais importante para a sua prova. Tá bom, gente? Então você está aí dentro do YouTube, agora do Implacável Concurso, não esquece de se inscrever no canal da Implacável, ativar as notificações clicando ali no sininho. Por quê? Porque novos vídeos serão postados em breve para ajudar você na sua preparação aí para a Guarda Municipal de Vila Velha, e você vai ser avisado desses novos vídeos quando eles forem postados aqui no canal do YouTube. Então vai, clica ali rapidinho, inscreva-se no canal e clica também nos sininhos. Não se esqueça também de seguir Implacável Concursos lá no Instagram, e o meu Instagram também, claro, né, Professor Leandro do Nascimento. Tá? Estou aqui para te ajudar. Eu já fui policial civil em Santa Catarina, tá? Já fui policial militar também em Santa Catarina, e estou aqui te ajudando agora a ingressar no serviço público. Esse aqui é o meu Instagram. Vamos lá, gente? Então, ECA. O que é ECA, professor? Eu comecei a estudar agora, não sei o que é ECA. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. No direito, no mundo dos concursos, a gente costuma chamar este estatuto de ECA. Beleza, gente? Então, toda vez que você ouvir falar de ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, então? Artigo 103 do ECA. Considera-se ato infracional, gente, a conduta descrita como crime ou como contravenção penal. Não entendi, professor. Volta a tela aqui para mim. Muito bem. No Brasil, nós temos dois tipos de infração penal. Gente, infração penal é gênero. E nós temos duas espécies, crime e contravenção penal. Tá? Os crimes são aqueles cuja pena a gente chama de reclusão, pena privativa de liberdade, né? Obviamente, que restringe a liberdade da pessoa. A gente costuma chamar de pena de reclusão e pena de detenção. Tem pena de reclusão e pena de detenção, nós estamos falando de um crime. Então, toda vez que você lê uma infração penal em alguma legislação e você bater o olho, pena, reclusão ou detenção, nós estamos falando de um crime, tá? Agora, quando você se deparar com uma infração penal que a pena é de prisão simples, nós estamos falando de uma contravenção penal. Normalmente elas se localizam dentro da lei de contravenções penais. Normalmente, você pode encontrar em outras leis também. E os crimes, professor? Normalmente você encontra dentro do Código Penal, mas você pode encontrar em outras legislações também, como o Estatuto da Criança e do Adolescente tem crimes também. Beleza, gente? E o adolescente, onde é que entra nessa história a criança e o adolescente? O adolescente e a criança, gente, não cometem crime, não cometem contravenção penal, eles cometem ato infracional. Então o adolescente matou uma pessoa, que crime que ele está cometendo? Em tese seria homicídio, mas como ele não é adulto, matar uma pessoa é homicídio, tá, gente? Como ele não é adulto, ele não pode cometer um crime de homicídio, ele comete um ato infracional análogo a um crime de homicídio. Isso que eu quero que você fique, que você consiga gravar dentro da sua mente. Adolescente e criança não comete crime, não comete contravenção penal, comete ato infracional. Fechou? Tranquilo? Para começar isso daí. Volta aqui para a tela, artigo 104, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. Obviamente, o menor de 18 anos não comete crime, não comete contravenção penal, ele comete ato infracional, portanto ele é inimputável. Você não pode abrir um processo penal contra o menor por conta dele ter cometido um ato infracional. Você vai abrir um outro tipo de processo que vai tramitar lá na vara da infância e da juventude. Eles são inimputáveis, eles carecem de imputabilidade.
imputabilidade, portanto você não consegue jogar eles lá na justiça criminal comum para responder pelos seus atos, assim como os adultos, assim como acontece com os adultos. Beleza? Eles são inimputáveis. Quem são inimputáveis? Menores de 18 anos. Então o que nós aprendemos até agora? Menor comete ato infracional, não comete crime, não comete contravenção penal e ele é inimputável. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato. Então, na data do fato, que fato? Do ato infracional. Infracional. Então, na data do ato infracional, eu considero a idade do adolescente. Por quê? Porque digamos que com 17 anos ele cometa um ato infracional. Quando que eu vou considerar a idade dele? Na data do ato infracional. Porque, olha só, vai ser aberto um processinho ali para poder verificar aí se ele vai ser condenado ou não a alguma das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a medida protetiva e são as medidas socioeducativas. Durante esse processo pode ser que demore, pode ser que leve 1 ano, 2 anos, e aí daqui a pouco ele já está com 18, 19 anos, aí de repente ele pode pensar, opa, agora eu não posso mais ser condenado a uma medida protetiva, a uma medida socioeducativa, porque eu já sou maior, e aquilo que eu fiz era quando menor. Negativo, tá? Porque vai ser considerada a idade do adolescente na data do cometimento do ato infracional e não na data ali, e não a idade dele na data da sentença naquele processinho ali que foi aberto contra ele para poder apurar aquele ato infracional que ele cometeu. Beleza? Artigo 105, gente, ó, ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Então, criança, gente, não pode ser condenada à medida socioeducativa. Tá? Criança somente pode ser condenada às medidas... Condenada não, né? Condenado é um nome muito forte para utilizar aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma criança não pode ser submetida à medida socioeducativa. Ela só é submetida às medidas protetivas previstas no artigo 101. Medidas protetivas. Tá? Então, uma criança fez algo de errado, um ato infracional, ela vai ser submetida à medida protetiva. Um adolescente fez algo de errado, cometeu um ato infracional, vai ser submetido a uma medida socioeducativa ou também uma medida protetiva, porque o adolescente ele pode tudo, tá? Ele pode receber tanto medida socioeducativa quanto medida protetiva. Agora, a criança não. A criança não pode sofrer medida socioeducativa. A criança apenas medida protetiva, tá? Isso daqui cabe apenas ao adolescente. Fechou? Vamos lá, artigo 106, gente, ó. Nenhum adolescente, assim como nenhuma pessoa, será privada de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional. Então, assim como o adulto, tá, ele não pode ser privado da sua liberdade por qualquer coisa, tá? Então, ele precisa realmente estar fazendo algo de errado. Ou seja, estou matando uma pessoa, estou em flagrante de um crime de homicídio. Posso ser preso? Posso. Minha liberdade pode ser restringida naquele momento. Assim como o adolescente, ele está cometendo um ato infracional análogo ao homicídio, está esfaqueando alguém. Chega a polícia e verifica aquilo, pode deter o adolescente, não tem o menor problema, porque eu estou diante de um flagrante de um ato infracional análogo ao crime de homicídio, mas pode ser qualquer outro tipo de ato infracional. Se tiver em flagrante, pode também restringir a liberdade do adolescente. Qual outra hipótese que eu posso restringir a liberdade do adolescente? Quando houver uma ordem de um juiz. Então o juiz mandou restringir a liberdade do adolescente por conta de uma medida socioeducativa de internação que foi imposta a ele. Muito bem, naquele momento você vai poder então restringir a liberdade do adolescente desde que haja ordem de um juiz. Então eu só tenho duas hipóteses. Prisão em flagrante por cometimento de ato infracional ou ordem fundamentada de um juiz. O nome dessa ordem é mandado de busca e apreensão de menor infrator, tá? Beleza? Vamos lá. Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Muito bem, então você, futuro guarda municipal, apreendeu, tá? A gente não, às vezes eu falei, às vezes em alguns momentos eu falo prendeu, tá? Mas é errado, tá? O certo é apreendeu. Menor a gente apreende, maiores a gente prende, menores a gente apreende. Então você, futuro guarda municipal, apreendeu um menor. Ele tem direito de saber a sua identificação. Então, o seu nome, onde é que você trabalha e qual é o seu cargo. Beleza?
Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde ele se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária. A banca de concurso público vai dizer que isso daqui vai ser comunicado à autoridade policial. Mentira, tá? É a autoridade judiciária competente e a família do menor apreendido ou ainda por pessoa por ele indicada. Que mais? Parágrafo único. Examinar-se-á desde logo e sob pena de responsabilidade a possibilidade de liberação imediata. Então, apreender um menor, o que tem que acontecer? Esta apreensão e o local onde ele se encontra tem que ser imediatamente comunicado ao juiz, tá? E também a pessoa por ele indicado aos seus familiares. E a primeira coisa que o juiz faz é analisar se é possível liberar, soltar o menor. Depois ele vai verificar qualquer outro tipo de coisa. A primeira coisa que ele faz é verificar se há possibilidade de liberar aquele menor. Artigo 108, gente, ó. A internação antes da sentença, que é chamada de internação, às vezes em provas, internação provisória. Não entendi internação, professor, porque o menor, ele não vai preso. Lembra que eu falei para vocês? O menor vai apreendido. E o nome desta apreensão a gente chama de internação, tá? No seu concurso aqui, tem 3 formas de internação, mas no seu concurso especificamente vai cair somente essa daqui, internação provisória, que é chamada também de internação antes da sentença. Então acompanha comigo aí, esta internação antes da sentença, que também é chamada de internação provisória, ela pode ser determinada por quem? Pelo juiz, tá? Pelo juiz, pelo prazo máximo de 45 dias. Então olha só, prazo da internação provisória, ou também chamada de antes da sentença, 45 dias, sem qualquer tipo de prorrogação, tá bom, gente? 45. Vamos lá. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e de materialidade demonstrada necessidade imperiosa da medida. Então, é claro, o juiz não vai simplesmente determinar a internação de um menor, ele vai precisar fundamentar aquilo ali com base no direito, tá? Que mais? Artigo 109. O adolescente civilmente identificado, ele não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais. Ele não será, tá, gente? Ó, não. Eu vou deixar bem marcado aqui. Não será. Que a banca de concurso público vai dizer para você exatamente isso aqui, ó. Grava aí, ó. O adolescente civilmente identificado será submetido à identificação compulsória. Não, não. O que acontece? Você apreendeu um menor agora, porque ele estava cometendo lá um ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Estava vendendo droga. Muito bem, você foi lá apreendeu o menor em flagrante. Ele tem um documento aí do Espírito Santo, um documento de identificação, um RG, uma carteira de identidade. Tá bonitinha, não tem rasuras, ela é nova, foi expedida há pouco tempo. Ele tem uma identificação válida? Tem, perfeito. Então ele não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais ou qualquer outro tipo de órgão. Por quê? Porque ele carrega consigo um documento. Agora, se ele não carrega com ele um documento, aí vai poder ser feita a identificação compulsória. Se ele carrega um documento de um outro estado, antiguíssimo, de 10 anos atrás, rasurado ainda, com aquelas fotos de quando ele era criancinha ainda, uma pessoa muito jovem, um bebê, aquilo ali é um documento que vai te causar alguma dúvida. Você precisa fazer uma confrontação, tá? Entre o que há no sistema e o que realmente se apresenta ali no documento dele. É um documento de outro estado, é um documento antigo, está rasurado, tem uma foto dele muito antiga. Então, nesse tipo de situação, é possível fazer a identificação compulsória do adolescente. Agora, se ele tem um documento e está tudo ok com o documento é recente, está em bons estados, não está rasurado, então você não pode fazer a identificação compulsória do adolescente apreendido. Beleza? Tranquilo? E o artigo 110, gente, ó, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, tá? Então nós precisamos respeitar o processo, o nome desse respeito é respeito ao devido processo legal, onde que está previsto o processo legal dentro do Código de Processo Penal e dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos um processo, esse processo precisa ser respeitado. Estas normas processuais precisam ser respeitadas para poder privar o adolescente da sua liberdade sob pena de nulidade. Tranquilo, gente? Beleza? Então acompanha comigo aí na tela, agora nós vamos resolver uma questão para poder fixar bem o conteúdo. Olha só, o artigo 103 do ECA considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Nós já vimos isso. Adolescente não comete crime, não comete contravenção penal, ele comete ato infracional, tá? E o artigo 110 diz o quê? A banca quer saber de você o que diz o artigo 110. Vamos lá. Letra A.
O menor apreendido em flagrante de ato infracional poderá ficar na mesma cela destinada a recolhimento de pessoas maiores. Tá? Isso aqui é básico, tá, gente? Não pode. Você apreender um menor, vai deixar ele ali numa cela destinada para menores. Você não pode misturar um menor com um maior. Isso aí dá um grave problema para você, servidor público, não pode ser feito. Menor com menor, maior com maior, homem com homem, mulher com mulher. Sempre. Fechou? Então, letra A, absurdamente errada, não pode ser o nosso gabarito. Letra B. Se o ato infracional for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um crime de roubo, tá? Um ato infracional análogo ao crime de roubo, o adolescente deverá ser privado de sua liberdade e aguardar julgamento em regime fechado. Não, gente, ó, não existe essa de regime fechado para adolescente. Esses tipos de regime fechado, aberto, semiaberto, isso aí é para maiores, quando eles cometem crimes, sujeitos a penas de reclusão, penas de detenção, tá? Não, a regra para o menor, tá, é sempre a liberdade. Então o juiz, lembra quando o menor é apreendido, você comunica o juiz por que ele está apreendido, onde ele está apreendido, comunica a família também, ou pessoa por ele indicada, e o juiz vai analisar primeiramente se é possível fazer a liberdade daquele adolescente, independentemente do ato infracional que ele tenha cometido. Não tem nada obrigatório assim, a cometer um ato infracional com grave ameaça de violência, por exemplo, um ato infracional análogo ao crime de roubo, ele tem que ser apreendido e vai para regime fechado. Nada a ver, exagerado dizer isso daqui. Não. Letra B, errada. Letra C. Não se pode elaborar boletim de ocorrência circunstanciada em caso de ato infracional sem violência ou grave ameaça à pessoa. Nada a ver. Tu vai levar o menor apreendido em caso de flagrante para uma delegacia, vai ser feito um boletim de ocorrência. É um documento comum, costumeiro, feito, tá? Nos casos de apreensão de menores e de prisão de maiores. Boletim de ocorrência tranquilo, normal, é feito. A única diferença é que você pode ter estranhado o nome, tá? Que o nome do boletim de ocorrência feito para menores é boletim de ocorrência circunstanciado, tá? O nome é um pouquinho diferente. O boletim de ocorrência para maiores é simplesmente boletim de ocorrência. Para menores é boletim de ocorrência circunstanciado. A letra C está errada, tá? Porque não se pode elaborar? Não, pode sim elaborar. Letra D. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Acabamos de ver isso daqui. Nós temos um processo que precisa ser respeitado para poder privar o adolescente de sua liberdade. Está aqui, letra D, o nosso gabarito. Tá? Letra E, vamos verificar. A criança e o adolescente que cometerem atos infracionais serão submetidos a medidas rígidas de punição. Não, né? Criança vai sofrer medida protetiva. Não é nada rígido, e o adolescente, tanto medida protetiva, quanto medida socioeducativa. Tá? Como essas pessoas são ainda muito jovens, o Estado entendeu por realmente aplicar estas medidas, ao invés de medidas mais graves, como medidas restritivas de liberdade, prisão, como é feito para maiores quando cometem crimes, tá? Então não tem nada de grave ali, letra E errada, tá? Acompanha comigo aqui, vamos lá ver o gabarito, artigo 110, ó, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Fechou então, gente? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ato infracional, é isso daí que você precisa saber para a sua prova e, claro, muito mais que você vai encontrar nos nossos cursos da Implacável Concurso. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, dá um joinha, deixa um comentário, entra no Instagram da Implacável Concursos, conversa lá com a equipe de vendas que eles vão direcionar vocês para o curso mais adequado para você conseguir ser aprovado como guarda municipal aí em Vila Velha, no Espírito Santo. Beleza, gente? Contem conosco sempre, tá? Gostou do vídeo? Dá um like, deixa um comentário, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Valeu? Um forte abraço, desejo bons estudos e até mais.